Olha só, pode ficar tranquilo, porque depois desse vídeo tu vai sair daqui sabendo tudo sobre Bitcoin. Ou pelo menos o básico dele, tá bom? Então faz o seguinte, deixa teu like e já se inscreve no canal. Então, para entender o que é Bitcoin, a gente vai ter que voltar lá atrás, na época que ele foi criado, em 2008, durante a crise econômica. Famosa aí por ter sido um dos maiores crashes bancários até hoje registrados na história. Resumidamente, naquela época houve uma hiperinflação no preço dos imóveis que foi causado pela baixa taxa de juros dos bancos para o público em geral. E o que o público em geral fazia? Ia lá nos bancos, pegava mais empréstimos para comprar mais e mais imóveis, o que acabou ocasionando aí num aumento da procura desenfreada por imóveis. Quando os juros começaram a subir, o pessoal não estava mais dando conta de pagar as parcelas do empréstimo que haviam feito com o banco, ou seja, pagar as parcelas do financiamento. E qual que é o próximo passo a partir disso? Colocar o imóvel à venda. Só que todo mundo começou a colocar o imóvel à venda, o que aconteceu? O preço dos imóveis simplesmente despencou. Então o pessoal não conseguiu mais pagar para os bancos, e os bancos também, como já haviam emprestado muito dinheiro para o pessoal, não tinham o que fazer, simplesmente decretaram falência. E a salvação para esse problema é a injeção de dinheiro público dentro desses bancos privados para evitar maiores estragos. E isso é feito pelo governo, principalmente através da impressão de mais dinheiro, o que acaba ocasionando uma maior inflação e uma desvalorização consequentemente da própria moeda. Foi então que Satoshi Nakamoto, um usuário anônimo, publicou em um fórum o white paper explicando o que é o Bitcoin. E aí sim, em 2009 ele já começou a ser minerado e já entrou em operação. Junto a isso, Satoshi ainda colocou uma mensagem subliminar no primeiro bloco minerado, chamado bloco Gênese, que inclusive é o título da capa do jornal The Times do Reino Unido do dia 3 de janeiro de 2009, dia que foi minerado o bloco Gênese. Essa matéria do The Times explicava que Alistair Darling, o antigo chanceler do Reino Unido, ia fazer justamente isso, injetar mais dinheiro nos bancos para evitar que eles decretassem falência. Isso só nos mostra como o Satoshi Nakamoto era um grande estudioso do sistema monetário global e também, de uma certa forma, um protestante da forma como os governos simplesmente resolvem imprimir dinheiro. Então a gente tem algumas características interessantes quanto ao Bitcoin. É uma moeda digital criptografada, é uma moeda descentralizada, ela é uma moeda finita, existem 21 milhões de Bitcoins e nada mais. E a emissão dela é definida em código-fonte, ou seja, é imutável, sendo que ela se torna cada vez mais escassa a cada 4 anos, que é o chamado halving do Bitcoin. Beleza, mas o que faz o Bitcoin ser um ativo deflacionário, que só valoriza com o passar do tempo, ao invés de ser um ativo inflacionário, que perde o seu valor com o passar do tempo? É justamente essa característica de não ter uma entidade por trás para controlar a moeda ou a emissão dela. Essa característica de ser descentralizado e já ter muito bem definido no código-fonte do Bitcoin quantos Bitcoins vão poder ser emitidos e a forma que eles são emitidos. Então hoje a gente sabe que podem existir em circulação 21 milhões de Bitcoins e nada mais. E isso está previsto para acontecer só no ano de 2140. Mas o que isso significa? Significa que a cada 4 anos os Bitcoins eles vão ser emitidos com uma taxa cada vez menor. E com o mundo procurando por uma solução para essa inflação global, consequentemente a procura pela criptomoeda vai aumentar cada vez mais e consequentemente o preço dela também. Tá, mas e como são emitidos os Bitcoins? Essa é uma pergunta bem frequente também e bem comum. E isso é feito pelos mineradores, que são pessoas comuns que emprestam os seus computadores, ou melhor, emprestam seu poder computacional para rodar o código do Bitcoin dentro da blockchain. E aí sim, essas pessoas comuns são recompensadas toda vez que elas validam um novo bloco dentro da blockchain. Ah, e caso tu não saiba o que é blockchain, deixa aí embaixo nos comentários se tu quer que eu faça um vídeo explicando exatamente como que ela funciona, qual que é a função e como que ela é minerada, beleza? Mas resumidamente, a blockchain é o livro que anota todas as transações realizadas pelas pessoas. E depois de um número X de transações, os mineradores validam essas transações, como se eles estivessem escrevendo num livro onde todas as pessoas do mundo pudessem ver, tornando a informação muito mais confiável e imutável.
Então hoje a gente tem milhões de computadores espalhados pelo mundo competindo para validar os blocos de transações do Bitcoin, tornando a rede cada vez mais segura. Bom, resumindo tudo isso que eu falei, hoje o Bitcoin ele é visto basicamente como duas formas. A primeira delas é como uma reserva de valor para fugir dessa inflação global, bem parecido com o que o ouro é hoje pra gente. Mas ainda assim não existe essa correlação muito bem definida, até porque o Bitcoin hoje ele ainda está muito atrelado ao dólar e às bolsas americanas. Mas eu acredito que num futuro próximo, não tão distante, ele possa sim ser visto como uma reserva de valor global. E a outra forma que ele é visto é mais como uma forma de fugir mesmo da censura e fiscalização do governo, já que o governo não tem como simplesmente passar a mão nos teus bitcoins ou até mesmo saber quem é o dono de cada carteira, que acaba trazendo muita liberdade financeira para todos os usuários. Então a gente pode ver hoje, e a gente vai continuar vendo com o passar dos anos, que o governo ele tenta criar novas formas para tentar controlar o nosso dinheiro, seja através do Pix, ou seja através da criação da CBDC, que é uma moeda digital aí que o Brasil já está tentando colocar em operação para justamente num futuro próximo eles ter total controle sobre o nosso dinheiro e decidir quando eles bem entenderem trancar qualquer tipo de transação nossa. Só para vocês terem uma ideia, se a gente olhar para os países que mais utilizam Bitcoin hoje, ou são os países que estão em guerra, como Ucrânia e Rússia, porque as pessoas buscam usar o seu dinheiro de uma forma que não tenha nenhum tipo de restrição governamental, ou países que estão afundados em crises, como a Venezuela, para fugir da inflação, que foi mais de 300% só no ano de 2022. Agora sim, minha opinião sincera para vocês. O Bitcoin ele tá só no começo, assim como todo esse universo de criptomoedas. Eu acredito fielmente que ele vai desempenhar um papel importantíssimo na história da humanidade. Agora cabe a gente, com todo esse conhecimento que a gente tem, decidir se a gente vai fazer parte dessa história ou se a gente vai ficar apenas assistindo. Agora olha só que interessante isso aqui. Vocês sabiam que só 0,26% da população pode ter um Bitcoin? E se tu for uma dessas pessoas que tem um Bitcoin, muito provavelmente daqui a 10 anos tu já vai ser uma pessoa multimilionária. Então, para isso, eu vou te dizer onde vocês já podem começar a comprar Bitcoin e qual que é o lugar mais seguro também para fazer isso. Então hoje a gente tem disponível no mercado diversas corretoras de criptomoedas onde vocês poderiam comprar já Bitcoins, mas eu vou sempre recomendar aqui o que é, para mim e para todos, a mais segura e a maior corretora de criptomoedas do mundo nesse momento, que é a Binance. Então eu vou deixar um link para vocês criarem uma conta dentro da Binance aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou vocês podem simplesmente também ler esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Então vocês podem simplesmente pesquisar lá no Google e Binance, criar uma conta lá, ou vocês podem criar uma conta pelo meu link ou lendo o meu QR Code, porque fazendo isso vocês vão ter direito a 10% de desconto em todas as taxas da corretora pro resto da vida de vocês, além de também poder resgatar $300 em recompensas no hub de recompensas dentro do aplicativo da Binance, entrando pelo meu link ou lendo esse QR Code que está aparecendo na tela para vocês. E caso tu tenha alguma dúvida, queira agregar algum comentário ou até mesmo discorde de alguma coisa que eu comentei aqui nesse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou estar lendo um por um, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.